Deus, nessa tarde estamos aqui nessa programação, Senhor, para nós proferirmos a Tua palavra, Senhor. Pai Santo, Deus querido, Deus de infinita misericórdia, conhecedor dos nossos corações, de todo o universo. Ó Pai Santo, Pai amado, me usa, Senhor Deus, nesta tarde para ministrar a Tua palavra e ela venha, Senhor Deus, alcançar corações que estão necessitando ouvi-la, Senhor, para nos trazer conforto, nos trazer cura, nos trazer o milagre, Senhor. Pai querido Santo, Deus de todo o universo, no nome de Jesus, Senhor, nessa tarde, somos gratos a Ti, porque Teu é o Rei, a glória, o poder e a majestade. Amém. Manda um alô aí, uma boa tarde para todos os ouvintes, também os internautas dessa emissora Capital do Caju, desse programa Estação Gospel. E nessa tarde você vem encontrar através dessa programação aquilo que você está buscando, está precisando ouvir. Mando um alô nesse momento para minha esposa, minha filha, minha neta, meu filho e também todos os familiares, todos os amigos e irmãos os irmãos em Cristo que nesse momento está na sintonia dessa programação. Vamos nesse momento estar ministrando a palavra do Senhor. Vamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Não é o irmão Reginaldo que vai estar pregando a palavra sua, mas sim uma palavra de Deus. Estou aqui eu como um instrumento para ser usado por Ele, para falar a você aquilo que você está necessitando ouvir, precisando ouvir. Então vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do versículo número 1, que ele diz assim: Ora, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Ele, tomando-o pela mão direita, e levantou-o imediatamente, os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele, se pôs em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aqui uma passagem de Atos dos Apóstolos, uma passagem muito conhecida dos cristãos, daqueles que frequentam, que congregam em alguma igreja cristã. São passagens bastante conhecidas, mas vamos nessa tarde trazer meditação da palavra do Senhor acerca de alguns momentos que nos chamam bastante atenção nessa passagem bíblica. Aqui nós estamos vendo dois homens, dois dos discípulos de Jesus, Pedro e João, duas pessoas tão diferentes, porque Pedro agitado, João calmo. Pedro, aquele que sempre se antecipava em querer saber dos acontecimentos, fazia perguntas, e João já uma pessoa mais tranquila, aguardava os acontecimentos. Pedro, aquele que nega Jesus, João, aquele que deita a sua cabeça ao peito de Jesus, Pedro, aquele que corta a orelha de um soldado, aquele homem agitado, furioso,
João, aquele que fala sobre amor. Então nós estamos vendo duas pessoas totalmente diferentes, entrando no templo para ir orar. E os momentos que antecedem esse acontecimento foi em Atos 1:8, Jesus Cristo, ainda antes de ascender aos céus, antes de subir aos céus, fala para eles que há de vir sobre vós virtudes que viriam do céu, e eles iriam ser cheios, e eles iam ser testemunhas. Eles iam ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Logo mais nós vamos ver um outro acontecimento, talvez já no Novo Testamento, um dos maiores acontecimentos. Esses homens estão reunidos, aguardando esse poder, porque foi um pedido de Jesus, que eles não saíssem de Jerusalém até que isso viesse a acontecer. E nós vamos ver que em Atos 2, ele resiste a esse acontecimento. Aqueles homens estão reunidos em determinado lugar, e ali aqueles homens são cheios. O lugar se enche, o lugar fica com sobrenatural acontecendo. Eles são cheios, eles começam a falar outras línguas, e ali é um momento de visita naquela cidade, um momento de festa, e as pessoas começam a se admirarem se aqueles homens estavam embriagados, o que estava ocorrendo. E Pedro, como já falei, sendo sempre aquele que se antecipa, ele já vai falar com essas pessoas que eles não estão embriagados, mas o que tem acontecido ali é algo sobrenatural que Jesus Cristo tinha prometido para eles que iriam acontecer. E nós vamos ver em Atos, capítulo número 2, que naquele local havia ali pelo menos 15 nações diferentes. E essas nações ouviam eles falar na sua própria língua. E ali acontece algo sobrenatural, acontece algo extraordinário. E esses homens estão, talvez, para o nosso momento, para o tempo que nós estamos vivendo, ou vivemos há pouco tempo, aí passado, alguns anos. Talvez aqueles homens estivessem saindo de um congresso cheio de poder, onde tinham sido usados, onde tinham visto o poder de Deus cair sobre o lugar onde eles estavam. Talvez esses homens, para o período, estavam vivendo esse momento. Mas mesmo assim, sendo pessoas que contemplavam todo aquele momento, mas ainda estavam buscando mais, ainda iam ao templo. Eles já estavam indo ao templo a hora da oração, a hora nona. E esses homens cheios desse poder, esses homens estavam se deixando ser usado por Deus, ser cheio de Deus, e coisas extraordinárias acontecendo nas suas vidas. E quando ele vai entrando no templo, a Bíblia, o que nós acabamos de ler, relata que quando eles entram juntos ao templo, a hora da oração, ali eles encontram um homem coxo. Um homem coxo que estava na porta formosa do templo há vários anos. Ele estava ali para pedir esmola. E é nesse momento, é nesse homem que nós queremos, nessa tarde, passar para você, amigo ouvinte. Essa palavra também ela serviu para mim, como alimento para mim, para alegrar a minha alma, para alegrar o meu ser, para me capacitar cada vez mais, me encher. E eu senti a alegria de servir a Jesus cada vez mais. E aquele homem, aqueles dois homens, ao chegar na porta do templo, antes da oração, ali esses dois homens encontram um outro homem, que a Bíblia relata, que nós possamos parar um pouco e verificar que na passagem bíblica estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo.
Diariamente ele era colocado na porta daquele templo. Diariamente ele era levado. Agora, quem levava esse homem? Quem era a pessoa que acreditava que estaria fazendo uma grande ação, uma boa ação, levando esse homem à porta do templo para ali ele receber esmolas? Esse homem, no mínimo, claro que não está registrado na Bíblia, mas fica claro para o nosso entendimento que alguém o levava. Esse homem, ele tinha um amigo, ou mais de um amigo ou amiga, alguém que levava ele para a porta do templo. Ele não conseguiria ir sozinho de forma nenhuma, porque a Bíblia diz que ele era colocado na porta do templo diariamente, todos os dias, para estar pedindo esmolas. E uma outra passagem que nos chama bastante atenção, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, ele pediu uma esmola. Ele pede uma esmola a esses dois homens. Então significa que ali na porta do templo, as pessoas costumavam lhe entregar alguma moeda, entregar algum valor, que fazia com que ele todos os dias estivessem lá na porta do templo, pedindo esmola. Por que não dizer, em outras palavras, mendigando para o seu sustento, alguma coisa desse tipo. Mas quando ele encontra Pedro e João, e ele pede essa esmola, a Bíblia diz: Pedro e João, fixando os olhos neles, disse: olha para nós. Então Pedro e João agora chamam a atenção desse homem, desse miserável, que estava ali a pedir esmola todos os dias. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. O que eu quero trazer nessa tarde, para você que está nos ouvindo, para você que está assistindo, está conectado à internet, ouvindo pela estação do rádio, eu quero lhe trazer aqui alguns pontos que servem para a nossa edificação. Esse homem era levado à porta do templo. Então tinha alguém que alimentava essa desesperança naquele homem. Tinha alguém que fazia com que ele diariamente, apesar de ser um amigo, uma pessoa que talvez pensasse de estar fazendo uma grande ação, levando aquele homem todos os dias na porta do templo para pedir esmola, mas isso fazia com que esse homem ele se tornasse refém da situação que ele estava vivendo. Isso fazia com que esse homem, esse coxo, se tornasse refém da miserabilidade que ele passava. Esse homem ele precisava levar um choque de realidade. Esse homem ele estava precisando, esse coxo ele precisava levar um choque de realidade e saber que o fato dele ter nascido coxo não significava que ele estava fadado ao fracasso o resto de sua vida. Tinha saída para ele sim, tinha solução para ele sim. Mas muitas vezes nós encontramos na nossa vida cotidiana, no nosso meio, pessoas que até pensam que estão nos ajudando, nos dizendo: não se preocupe, eu vou fazer algo por você, eu vou lhe ajudar. E nós vamos nos acostumando com aquela situação dia após dia e nunca tomamos a atitude de fazer diferente. Nunca tomamos a atitude de fazer algo diferenciado. Era o que faltava para esse coxo. Em Atos, capítulo número 4, versículo 22, a Bíblia relata que esse homem tinha aproximadamente 40 anos de idade. Ele já tinha mais de 40 anos que ele estava à Porta Formosa, sendo sustentado por esmolas. Porque alguém levava ele para receber essas esmolas. E nós vamos conseguir chegar a conclusões que os religiosos que entravam no templo não tinham algo a mais para dar a ele, a não ser alguma moeda. Os sacerdotes que talvez passassem por ele na Porta Formosa também não tinham muito para oferecer.
O templo, com toda a sua grandiosidade, também não poderia fazer nada por esse homem coxo. Assim como a porta Formosa, por ter o nome Formosa, ela também não poderia fazer nada por esse coxo. Então ele era um homem que estava fadado ao fracasso por mais 40 anos, não sei, porque já se todos os dias ele estava lá, e a Bíblia relata que há mais de 40 anos ele era levado para estar recebendo esmola. Ele agora encontra dois homens que, fitando os olhos nele, ele diz: olha para nós. Então, amado ouvinte, amigo irmão, amados irmãos que está ouvindo essa palavra, aqui nós temos grandes aprendizados para nós tirar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quantos coxos nós não estamos vivendo com eles dentro da igreja, dentro da nossa casa, pessoas que têm perdido as esperanças, pessoas que já têm entregado os pontos, pessoas que estão precisando da atenção. O que esse coxo precisava não era da esmola. Ele precisava encontrar homens cheios de Deus, homens que fossem capazes de ter um momento de atenção para ele, de valorizá-lo, assim como esses dois homens, Pedro e João, chega para ele, fitando os olhos nele, diz: olha para nós. Aí ele diz: olha, nós não temos prata e nem ouro. Mas quem foi que disse que o homem coxo tinha pedido prata e ouro? Ele tinha pedido a esmola. Mas Pedro e João, ele tinha algo superior à prata, superior ao ouro e superior às esmolas que ele ia buscar todos os dias na porta daquele templo. E assim, meus amados irmãos, as pessoas estão vivendo, muitas pessoas. Há muitas pessoas dentro da igreja que são coxas. Há muitas pessoas dentro da igreja que são caladas há anos. E elas precisam que alguém olhe para elas. Elas precisam de alguém que esteja cheio de Deus, assim como esses dois homens, pelos acontecimentos que antecederam esse fato, esse relato. Esses homens tinham participado de um momento, de um avivamento, de um momento pentecostal dentro de um local onde eles tinham saído de lá cheios. E esses dois homens também não se conformam por ter participado, como eu falei, talvez para nós hoje, de um congresso onde tinha falado em línguas, onde tinha tido muito movimento, onde tinha sido profetizado, mas esses homens também não estavam conformados, eles queriam mais. Pedro e João queriam mais, estavam indo para o templo. E lá ele encontra um pobre homem há mais de 40 anos. Não era somente o sonho desse coxo que tinha sido enterrado, o sonho da sua mãe, que tinha carregado ele no ventre, o sonho do seu pai, dos seus familiares. Eram sonhos que estavam sepultados por mais de 40 anos. O seu amigo que levava, ou seus amigos e amigas que levavam para a porta do templo, esperava que talvez ele ali, de tanto receber esmola, conseguisse ter uma vida melhor, mas as esmolas não resolviam o problema dele. Então, meus amados irmãos e meus amigos ouvintes, nessa tarde, nós temos que parar de viver das migalhas. Nós temos que parar de estar mendigando as esmolas. O que Deus tem para nós é algo muito maior. É algo muito superior do que aquilo que nós pensamos. Agora Deus, ele espera de nós atitudes. Nós precisamos ter atitudes. Nós precisamos ter ações na nossa vida que venham mudar realmente o nosso estado. Nós precisamos ter pessoas próximas de nós que sejam capazes de chamar a nossa atenção, pedir para que nós paremos um pouco e olhe para eles. Nós estamos precisando de pessoas que nos escutem, nos ouçam. Às vezes a dor que nós carregamos, ela é tão grande que o nós precisamos não é de prata, não é de ouro e não é de esmola. É de alguém que nos ouça. E se você parar para ouvir a palavra de Deus, ou um homem ou uma mulher de Deus, pode ter certeza, você vai sair diferente. A Bíblia relata que, além deles ouvirem, ele agora estende a mão. Eles estendem a mão para levantar esse homem, para ajudá-lo.
Quantas vezes nós estamos precisando de uma mão estendida para nos ajudar, para que nós venhamos enfrentar as dificuldades, o dia a dia, as decepções da vida, os desalentos. Porque as decepções da vida, ela chega na nossa vida como uma bomba, ela vem devastando tudo. E isso a Bíblia também fala, que nós devemos estar preparados para o dia mau. O dia mau não marca data, ele não está na nossa agenda, ele chega como uma bomba e nós precisamos de alguém que nos escute. Nós precisamos de alguém que nos dê a mão. Eu, ouvindo um certo relato de um homem, ele dizendo que gosta muito de animais. E ao chegar na entrada de um restaurante, ele encontrou um cachorrinho. E ele disse que não conseguiu se alimentar sem que não fosse lá fora deixar um pedaço de carne para aquele cachorrinho. Só que quando ele se agacha para entregar o pedaço de carne para o cachorrinho se assusta. E o seu amigo diz para ele: você que está querendo fazer o bem, ele se assusta. Ele diz: pois é, mas tantas pessoas já têm batido tanto nele, já têm maltratado tanto, que até para quem vem fazer o bem, ele já desconfia. E muitas vezes assim é a nossa vida. Nós já temos levado tantas pancadas. Às vezes vamos para o templo para ouvir uma palavra e às vezes ouvimos pancadas, ouvimos olhares diferenciados, olhares de rejeição. Mas eu digo para você, no dia que você se encontrar com um homem que esteja cheio de Deus, veja o que foi que eles dois disseram: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que aqueles dois tinham? Deus na vida deles. E nós só podemos dar aquilo que nós temos. Nós só podemos oferecer para as outras pessoas aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos. Então as pessoas que são azedas, elas só têm para oferecer para as outras pessoas também algo azedo. As pessoas que são amargas, elas só têm para oferecer para as outras pessoas algo amargo. Mas quando você encontrar alguém cheio de Deus, pode ter certeza, você vai encontrar Deus na vida daquelas pessoas para oferecer para você. Então, sempre se dediquem a ouvir a palavra do Senhor. Sempre se dediquem a estar contemplando a voz do Senhor. Nessa tarde, por exemplo, será que você esperava estar ouvindo essa palavra de Deus, essa palavra onde fala de um homem há 40 anos sofrendo na porta de um templo, pedindo esmola, vivendo das migalhas, e encontra dois homens que fisicamente não tinham nada para oferecer. Mas quando ele encontra aqueles dois homens, ele sai saltitando. Ele não só anda, ele pula, ele grita, ele louva a Deus, ele agradece ao Senhor. Então agradeça a Deus pela oportunidade de, nessa tarde, você estar ouvindo a palavra do Senhor. Se você tiver uma Bíblia em sua casa, leia esse capítulo de Atos, número 3, leia o número 4 também, e veja os acontecimentos que aqui fala. E o interessante é que esse acontecimento irrita muitas pessoas. Os sacerdotes e os principais dos sacerdotes ficam irritados porque eles fizeram algo maravilhoso na vida de alguém. E muitas vezes também é assim em nossas vidas. O bem-estar de alguém parece que irrita outras pessoas. Alguém está bem parece que irrita outras pessoas. Mas com o nosso Deus é diferente. Ele se alegra em ouvir uma gratidão nossa, um ato de louvor nosso, um ato de gratidão com as outras pessoas que nos ajudam. Então, fique com essa palavra. Fique com essa palavra, que ela venha encontrar morada no seu coração. Não vá ficar estagnado, parado com a situação difícil que você está passando. Tome uma atitude. Tome uma ação. Faça diferente. Se até hoje não tem dado certo, é porque você talvez tenha feito das mesmas formas. As coisas só mudam quando nós mudamos. Procure um homem de Deus, procure uma mulher de Deus e ouça. Vá à igreja, ouça a pregação, uma pregação do evangelho genuíno, aquele evangelho que salva, que cura, que liberta. Não aquele evangelho que vai lhe fazer falsas promessas, mas um evangelho
autêntico, assim como esses homens disseram, o que eu tenho eu te dou. Aqueles homens tinham Deus para dar para aquele homem coxo, louvado é o nome santo do Senhor. Ele não tinha prata nem tinha ouro, mas o que ele estava precisando era superior ao ouro, superior à prata. E ele ali saiu com o seu problema resolvido. Ele saiu ali alegre, satisfeito. Ele agora poderia realizar os seus sonhos. E nós encontramos muitos coxos dentro da nossa casa, no nosso círculo de amizade, no meio da nossa família, no meio da igreja. Às vezes nós cruzamos por alguém. Nós temos o hábito de dizer, tudo bem? Mas nós só perguntamos se está tudo bem e vamos embora. Nós não paramos para ouvir a resposta. Muitas vezes não está tudo bem. A pessoa está precisando conversar com alguém. Talvez esse alguém seja nós, seja eu, seja você, um homem ou uma mulher de Deus que possa parar um pouco para ouvi-los e levarmos esperança nova. Então, no nome de Jesus, tome essa palavra para você. Força, ânimo. Eu não sei quantos anos você está passando por esse momento. Não sei quantos sonhos foram enterrados. Mas eu digo, se encontrar um homem cheio da palavra do Senhor, com certeza você encontrará paz, encontrará alento, encontrará descanso. Porque assim é a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, vamos nesse momento estar orando ao Senhor, pedindo da sua graça pelas pessoas que estão enfermas. Estamos passando momentos tão difíceis, onde estamos vendo os hospitais superlotados, pessoas nos corredores, esperando um momento para que possa pelo menos aparecer um leito. Mas vamos pedir ao nosso Deus que Ele entre com providência, que com certeza a palavra do Senhor Deus alcançará a todos que estão necessitando e com fé, com força, com convicção, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que devolve a nossa saúde de volta, a nossa força e a nossa vontade. Então, nesse momento, nós vamos estar orando aqui pela Maria Neiliane. Ela pede oração em favor de Claudiana, que está internada. Então, vamos estar orando, vamos estar pedindo ao Senhor. É um momento que nós temos para refletir. A correria do dia a dia tem nos tirado muitas coisas, o medo, o desespero, mas o nosso Deus, Ele é um Deus que pode nos trazer a alegria de volta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, estou aqui com um pedido, Senhor Deus, de oração em minhas mãos, pela Claudiana, que está internada, Senhor Deus, hospitalizada. Pai, eu não sei, Senhor Deus, o lugar onde ela está, que enfermidade está sobre o corpo dela. Mas eu creio num Deus que, assim como aqueles dois homens entraram no templo cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, eu também creio que nesse momento o Senhor Deus pode enviar pessoas a esse hospital. Como o Senhor Deus também, através do seu Santo Espírito, pode visitar ela nesse momento, visitar as mãos dos médicos para que use as suas mãos. Senhor Deus, o Senhor Deus sabe a forma ao qual o Senhor Deus vai agir. Mas Deus, o nosso pedido nesse momento, entra com providência, Senhor Deus, dá a saúde de volta, estende as suas mãos sobre aquele lugar, não somente sobre a vida dela, Senhor, mas de todos que ali estão, Senhor. Aqueles que estão nos corredores esperando um leito para que possa ter uma esperança de vida melhor, Pai. Cura, Senhor Deus, traz de volta, sem que seja necessário nem chegar até o leito do hospital. Pai, nós te pedimos, nós te rogamos, sabendo, Senhor Deus, tendo a convicção que o Senhor está no controle de tudo que está acontecendo na terra. O momento, Senhor Deus, é preocupante, é difícil, mas para o Senhor basta uma palavra para que tudo seja resolvido. Então nós continuamos firmes, fortes, com a fé, Senhor Deus, inabalável, para nós continuarmos te servindo, te seguindo e ajudando as demais pessoas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a ajudar aqueles que estão precisando. Nos leva, Senhor Deus, até onde seja necessário nós irmos para falarmos do Teu amor para as demais pessoas. Pai querido e santo,
Nessa tarde, Senhor Deus, eu sou grato ao Senhor pelo momento de ministrar a Tua palavra. E que o Senhor Deus derrame bênçãos, que o anjo do Senhor Deus esteja nos hospitais, ó Senhor Deus, olhando para as pessoas e trazendo, Senhor Deus, a saúde de volta, Senhor Deus, recuperando e devolvendo a seus familiares. Pai, é no nome de Jesus que eu te agradeço nesse momento. Amém. Graças a Deus.